Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, mais uma leitura que vamos iniciar hoje. Vamos falar um pouquinho das anemias na questão da pediatria. Por isso a gente vai fazer a leitura do capítulo 2, que traz como título Diagnóstico Diferencial das Anemias, e esse é um livro da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, ao final da leitura desse capítulo, o pediatra deve estar apto a reconhecer os diagnósticos diferenciais para que o tratamento correto seja estabelecido, entender a anemia fisiológica do recém-nascido, é do tipo normocrômica e normocítica e reflete o ajuste hematológico desse período da vida, saber que na infância a anemia por carência nutricional é frequente, sendo deficiência de ferro a forma mais prevalente, classificar as anemias do ponto de vista fisiológico e morfológico, sendo frequentemente utilizadas ambas as abordagens no diagnóstico diferencial, considerando que muitas vezes mais de um mecanismo pode estar envolvido. Introdução. As anemias estão entre as doenças mais frequentes do mundo. Acometem cerca de 1/3 da população mundial, sendo a mais comum a anemia ferropriva. Entretanto, inúmeras outras etiologias podem causar anemia, o que torna fundamental que os diagnósticos diferenciais sejam reconhecidos para que o tratamento correto seja estabelecido. Fisiologia do eritrócito e da hemoglobina. O eritrócito maduro é uma célula anucleada que tem em seu interior moléculas de hemoglobina densamente compactadas. Os glóbulos vermelhos são produzidos na medula óssea, fazem que possuem núcleo celular. Passam por vários estágios de amadurecimento dentro da medula óssea, nos estágios de reticulócitos, sem núcleo, mas com restos de DNA, são liberados na circulação. No sangue periférico, os reticulócitos passam rapidamente a eritrócitos maduros, que vivem em média 120 dias na circulação. São produzidos diariamente em torno de 10 a 12 novos eritrócitos por meio do processo complexo e regulado da eritropoiese. A eritropoetina regula a eritropoiese de acordo com a tensão de oxigênio nos tecidos dos rins. A produção de eritropoetina aumenta quando a hemoglobina, por algum motivo metabólico ou estrutural, é incapaz de liberar oxigênio normalmente, quando o oxigênio atmosférico está abaixo ou quando há disfunção cardíaca pulmonar ou lesão na circulação renal que afete a liberação do oxigênio ao rim. As moléculas de hemoglobina são compostas por 4 cadeias polipeptídicas, sendo um par de cadeias globina alfa e outro par de cadeias de globina não alfa, beta, delta ou gama, cada qual ligada ao M, que por sua vez contém um átomo de ferro. Na vida fetal, antes da 8ª semana, predominam as hemoglobinas embrionárias e, após esse período, a hemoglobina fetal, 2 alfa e 2 cadeias gama. A partir do nascimento, a hemoglobina fetal, HbF, decresce progressivamente, sendo substituída paulatinamente pela HbA. Na vida adulta, cerca de 95% da hemoglobina presente nos eritrócitos é do tipo HbA1, 2 cadeias alfas e 2 cadeias beta. E o restante é constituído de HbA2, 2 cadeias alfa e 2 cadeias delta, e HbF, que é a hemoglobina fetal. Essa transição decorre da maior ou menor produção de diversas cadeias de globina ao longo da evolução intra- e extrauterina. A molécula de hemoglobina presente nos eritrócitos tem a função de transporte de oxigênio e gás carbônico. Uma função da globina é manter o grupo M na forma reduzida, ou seja, com o ferro no estado ferroso, Fe2+, ou Hb2+. Para que a hemoglobina esteja em contato estreito com os tecidos e para que o sucesso das trocas gasosas, o eritrócito deve ser capaz de passar repetidamente através da microcirculação, manter a hemoglobina na forma reduzida, ferrosa, e passar o equilíbrio osmótico, apesar da alta concentração de hemoglobina na célula. Ao nascimento, os recém-nascidos a termo têm policitemia, aumento de eritrobastos, são hipervolêmicos, têm aumento de ferro e o volume corpuscular médio dos eritrócitos é elevado. Após as primeiras respirações, no período pós-natal, ocorre aumento importante de oxigênio no sangue arterial, inibindo a produção da eritropoetina. Com a diminuição da produção dos eritrócitos, a vida média da hemácia fetal é em torno de 90 dias e a hemoglobina diminui progressivamente, até que se necessite de mais oxigênio tecidual do que a hemoglobina circulante pode oferecer. Assim, com a diminuição da oxigenação, os rins respondem, aumentando a produção da eritropoetina. Essa anemia é chamada anemia fisiológica, que é normocrômica e normocítica. Reflete ajuste hematológico desse período da vida. A anemia fisiológica
ocorre em 12 semanas de vida, com a hemoglobina atingindo valores de 9,5 a 11 nos recém-nascidos a termo de peso adequado para a idade gestacional. Anemia. Definição e epidemiologia. Define-se como anemia a redução da concentração de hemoglobina e ou massa eritrocitária com variações de acordo com a idade, sexo, a raça e a altitude em relação ao nível do mar. Em geral, o limiar para a definição da hemácia é o hematócrito, ou a hemoglobina abaixo de 2 decilitros padrão do médio da população normal. Os valores de hemoglobina, hematócrito e índices hematimétricos, segundo idade e sexo, estão descritos na tabela 2 do capítulo Interpretação do hemograma e das provas de coagulação. A anemia comete cerca de um terço da população mundial, incluindo 800 milhões de mulheres e crianças. A anemia ferropriva é responsável por 50 milhões dos casos de anemia nas mulheres e 42% das anemias nas crianças menores de 5 anos. A prevalência da anemia ferropriva varia entre os diferentes países, com menores taxas nos desenvolvidos. Portanto, a anemia ferropriva é um grave problema de saúde pública. Classificação da condição da gravidade de saúde pública segundo prevalência da anemia. Prevalência da anemia, normal, leve e moderada. E a gente tem a porcentagem aqui que correlaciona essa gravidade do problema de saúde pública com a prevalência da anemia. Mujica Kopman et al. Publicaram em 2015 uma revisão sistemática sobre a prevalência da anemia na América Latina e no Caribe. Verificaram que na Guatemala, no Brasil, na República Dominicana e na Bolívia, a anemia foi identificada como um moderado problema de saúde pública, com prevalência variando entre 21% a 38%. No Panamá e no Haiti, a anemia foi considerada um grave problema de saúde pública, com prevalência de 40% e 45,5%, respectivamente. As mais baixas taxas de anemia foram encontradas no Chile, 4%, na Costa Rica, 4%, na Argentina, 7,6% e no México, 19,9%. No Brasil, em 2006, segundo dados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Mulher e da Criança, a prevalência da anemia em crianças de 6 a 59 meses foi de 20,9%, sendo que as maiores prevalências foram observadas na região sudeste e nordeste do país, 22,6% e 22,5%, respectivamente. Estudos multicêntricos nacionais avaliando a prevalência da anemia em adolescentes não são encontrados, existindo estudos pontuais que apontam valores entre 6% a 17% com predomínio no sexo feminino. Classificação das anemias. As anemias podem ser classificadas do ponto de vista fisiológico e morfológico. São frequentemente utilizadas ambas as abordagens no diagnóstico diferencial das anemias, e muitas vezes mais de um mecanismo pode estar envolvido. A anemia pode ser categorizada do ponto de vista fisiológico em alterações na produção efetiva dos eritrócitos por falta de produção ou por produção ineficaz, taxa de produção de hemoglobina diminuída, e nos distúrbios em que a destruição aumentada dos eritrócitos. Hemólise, quadro 1. Quadro 1. Há algumas causas de anemia segundo a classificação fisiológica. Então a gente tem a deficiência da produção, eritropoiese ineficaz, destruição aumentada. Aplasia da medula óssea adquirida e congênita. Eritropoiese ineficaz, deficiência de ferro, ácido fólico e vitamina B12, destruição aumentada, defeito na membrana eritrocitária, por exemplo, a esferocitose. Outros exemplos de deficiência na produção são infiltrações por neoplasia, osteopetrose, doenças inflamatórias crônicas, doença renal crônica, hipotireoidismo, hipopituarismo e insuficiência pancreática. Da eritropoiese ineficaz, a gente tem as anemias sideroblásticas, síndromes talassêmicas, anemias deseritropoéticas primárias, protoporfiria eritropoética. Da destruição aumentada, a gente tem também defeitos no metabolismo eritrocitário, por exemplo, deficiência da G6PD, defeitos estruturais ou da síntese de hemoglobina, anemia falciforme, anemia mediada por anticorpos, anemia hemolítica autoimune, hemoglobinúria paroxística noturna, dano mecânico ou térmico ao eritrócito, por exemplo, próteses valvares cardíacos, queimaduras, infecções e medicamentos. A classificação morfológica das anemias baseia-se no volume corpuscular médio, segundo o qual
As anemias podem ser divididas em microcítica, volume corpuscular médio abaixo do normal para a sexo-idade, macrocíticas, volume corpuscular médio de valor esperado para a sexo-idade, e normocíticas, acima do valor esperado, né? Normocíticas, dentro dos valores de normalidade, 4,2. Então, algumas causas de anemia segundo a classificação morfológica. Então, microcíticas, deficiência de ferro, intoxicação por chumbo, síndromes talassêmicas, anemia sideroblástica, doença inflamatória crônica, algumas anemias hemolíticas congênitas com hemoglobina instável, anemia de doença crônica associada à anemia ferropriva. Macrocíticas, deficiência de vitamina B12 e ácido fólico, deficiência de tiamina, aplasia da medula óssea congênita ou adquirida, doença hepática, medicamentos, valproato, imunossupressores, etc. Hipotireoidismo, infiltração da medula óssea por neoplasias, síndrome mielodisplásica, anemias deseritropoéticas. E normocíticas, anemias hemolíticas congênitas, anemias hemolíticas adquiridas mediadas por anticorpos secundários a infecções agudas ou microangiopáticas, aplasia da medula óssea congênita ou adquirida, doença renal crônica, hiperesplenismo, perda sanguínea aguda, anemia de doença crônica. As anemias podem ser hereditárias ou adquiridas. Quadro 3. A gente tem o quadro 3, algumas anemias hereditárias e adquiridas. Então, hereditárias podem ser por deficiência na produção ou hemolíticas, e a gente tem adquirido também por deficiência na produção e hemolíticas. Então, deficiência da produção, anemia de Fanconi, anemia de Blanc-Fan-Diamond, hemoglobinopatias, doença falciforme talassemias, eritroenzimopatias, deficiência de IC6PD, distúrbio da membrana, esferocitose. Das adquiridas, déficit na produção nutricional, ferropriva megaloplástica, infiltração neoplásica, aplasia da medula óssea, das hemolíticas, anemia hemolítica autoimune, exposição a agentes infecciosos ou medicamentos, infecções parasitárias, malária, perda sanguínea agudas e crônicas. Diagnóstico clínico. A abordagem inicial do paciente com anemia inclui a anamnese e o exame físico detalhados, visando verificar sua possível etiologia. A presença das manifestações clínicas está relacionada à velocidade e à intensidade de instalação da anemia, a idade em que a doença ocorre e a curva de dissociação entre oxigênio e hemoglobina. A maioria das crianças com anemia leve não apresenta sinais ou sintomas. Algumas podem apresentar sinais e sintomas gerais, como palidez das mucosas, fadiga, cansaço, anorexia e irritabilidade. A palidez tem pouca sensibilidade para predizer a anemia leve, mas correlacionam bem com a anemia grave. Estudo realizado por Lub et al. Demonstrou que a palidez de conjuntiva, língua-mão e leito ungueal apresentam 93% de sensibilidade, 57% de especificidade no diagnóstico de anemia em pacientes cuja hemoglobina era menor do que 5. A sensibilidade diminuiu para 66% quando o nível de hemoglobina estava entre 5 e 8. Dependendo da intensidade e velocidade da instalação na anemia, ocorre hipercinese circulatória, com taquicardia, pulso amplo, cardiomegalia e presença de sopro sistólico. Alguns aspectos na história clínica da criança com anemia podem estar associados com causas específicas e podem auxiliar no diagnóstico conforme descrito a seguir. A idade da ocorrência da anemia pode ajudar a direcionar o diagnóstico nos neonatos. A anemia é geralmente resultante da perda sanguínea, isomanização, anemia hemolítica congênita, esferocitose, deficiência enzimática ou infecção congênita. A prematuridade dispõe do desenvolvimento precoce de deficiência de ferro. A anemia detectada entre o terceiro e sexto mês de vida sugere hemoglobinopatia. Em recém-nascidos a termo, com perda adequada para a idade gestacional, com idade inferior a 6 meses, é improvável ocorrer deficiência nutricional de ferro. Algumas causas de anemia hereditária são ligadas ao cromossomo X, como a deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, G6PD, e a deficiência de piruvato quinase. A GBS e a GBC são mais comuns em afrodescendentes. A beta-talassemia é mais comum em indivíduos do Oriente Médio, Mediterrâneo, Sul e Sudeste da Ásia e Sul da China, enquanto a alfa-talassemia é mais comum na África tropical, Oriente Médio, China, Índia, Sudeste da Ásia e algumas regiões do Pacífico Sul. O tempo de aleitamento materno e a introdução do leite de vaca antes do primeiro ano de vida sugerem anemia por deficiência de ferro.
Deve-se avaliar o consumo de alimentos, perguntando a quantidade, qualidade, biodisponibilidade e interação com os demais alimentos, com atenção ao conteúdo da dieta de ferro, vitamina B12, ácido fólico e outros oligoelementos, que podem sugerir anemia carencial. História de pica, perversão do apetite, geofagia, necessidade de comer terra, ou pagofagia, necessidade de comer gelo ou bebidas geladas, sugere a presença de deficiência de ferro. Na anamnese, deve-se perguntar sobre a exposição a medicamentos ou agentes tóxicos. A anemia após a exposição a medicamentos oxidantes, ou FAVA, sugere anemia por deficiência de G6PD. O uso de anti-inflamatórios não hormonais ou de ácido acetilsalicílico pode favorecer as perdas sanguíneas. O uso de cloranfenical, anti-inflamatórios não hormonais ou agentes imunossupressores pode determinar anemia aplásica. Os antecedentes pessoais, pesquisar quando a presença de insuficiência renal, doença hepática, neoplasias, hipotireoidismo, doenças inflamatórias, doenças autoimunes, em busca de anemia secundária, doenças crônicas. Icterícia neonatal sugere anemia hemolítica. Anemia em paciente com hemograma prévio normal sugere etiologia adquirida. Familiares com histórico de icterícia, cálculos de vesícula biliar ou esplenomegalia, sugere anemia hemolítica hereditária. Mudanças na coloração de urina e icterícia sugerem anemia hemolítica. Sangramento nas fezes, hematemesis, epistaxe, importante, ou perda menstrual excessiva, sugerem anemia por perda sanguínea ou deficiência de ferro. Atraso no desenvolvimento neuropsicomotor pode estar associado com deficiência de ferro ou deficiência de B12. O exame físico minucioso do paciente com anemia também favorece algumas orientações em relação à causa da anemia. Quadro 4. Quadro 4. Relação entre achados do exame físico e possível etiologia da anemia. Hiperpigmentação, anemia de Fanconi, púrpura petequica, síndrome de Evans, anemia hemolítica com plaquetopenia ou neutropenia autoimune, síndrome hemolítica urêmica, aplasia de medula óssea, infiltração de medula óssea. Icterícia, anemia hemolítica, hepatite. Hemangioma cavernoso, anemia hemolítica microangiopática. Úlceras em membros inferiores em adultos. Hemoglobinopatia E, hemoglobinopatia C, talassemia. Face, fronte, malar e maxila proeminentes. Talassemia intermediária, talassemia maior não tratada. Olhos. Microagnata, anemia de Fanconi, tortuosidade em conjuntiva e tortuosidade ou microaneurisma de vasos retinianos. Microglobinopatias SC após 10 anos de idade. Catarata, deficiência de G6PD. Galactosemia com anemia hemolítica no período neonatal. Hemorragia vítrea. Hemoglobinopatia C, hemorragia retiniana. Anemia crônica e grave. Edema palpebral, mononucleose infecciosa, enteropatia exudativa com deficiência de ferro, insuficiência renal. Cegueira, osteoporose. Glossite, deficiência de B12, deficiência de ferro. Quelite angular, deficiência de ferro. Polegar com 3 falanges, deficiência de Beck-Diamond. Hipoplasia de eminência tenar, anemia de Fanconi. Unhas em forma de colher, deficiência de ferro. Unhas distróficas. Disceratose congênita, baço, esplenomegalia, anemia hemolítica congênita, leucemia, linfoma, infecção aguda, hipertensão portal, hiperesplenismo. Sistema nervoso central, irritabilidade, apatia, deficiência de ferro. Ataxia, deficiência de B12, acidente vascular cerebral, anemia fosfor. Diagnóstico laboratorial. Os exames laboratoriais devem ser direcionados pela anamnese e pelo exame físico. O exame de sangue periférico, hemograma e contagem de reticulócitos são os procedimentos mais úteis para a avaliação laboratorial inicial do paciente com anemia. No hemograma, deve-se sempre consultar, além dos valores de hemoglobina e hematócrito para a faixa etária, os índices hematimétricos ICM, HCM e CHCM, a morfologia dos hemácias, o leucograma e a contagem e morfologia das plaquetas. As informações detalhadas sobre os achados do hemograma podem ser obtidas no capítulo Interpretação do hemograma e dos exames de coagulação. Dependendo da suspeita clínica, outros exames devem ser considerados. Quadro 5. Investigação laboratorial das anemias. Suspeita clínica anemia. Ferro sérico, capacidade total de ligação de ferro, índice de saturação da transferrina, ferritina, como é uma proteína de fase aguda, pode estar elevado em processos infecciosos e inflamatórios. Anemia megaloblástica. Ácido fólico B12.
Hemoglobinopatia. Eletroforese de hemoglobina em pH alcalino e ácido, com confirmação pelo método de cromatografia líquida de alto desempenho. Anemia autoimune. Pesquisa de autoanticorpos anti-eritrocitários. Teste de Cumb direto. Defeitos enzimáticos. Dosagem das enzimas eritrocitárias específicas. Defeitos da membrana eritrocitária. Curva de fragilidade osmótica e temperatura ambiente e a 37 graus Celsius. Alteração da hematopoese. Mielograma e ou biópsia de medula óssea. Alteração renal ou hepática. Testes de funções renal e hepática. Perdas. Pesquisa de sangue oculto nas fezes e urina 1. Alterações hormonais. TSH, T4 livre e hormônios sexuais. Infecções específicas. Sorologias para Epstein-Barr e eritrovírus B19. Anemia de Fanconi. Sequenciamento genético e número de cópias. Infecções congênitas. Sorologia principalmente na anemia em menores de 6 meses de idade. Tratamento. O diagnóstico correto da etiologia da anemia é fundamental para que sejam instituídas as medidas terapêuticas e profiláticas adequadas. A terapêutica para cada tipo de anemia é abordada em capítulos específicos desse tratado de pediatria. A indicação de transfusão de concentrado de hemácias depende da etiologia da anemia, da idade da criança, das condições clínicas e da necessidade de suporte ventilatório e hemodinâmico. Em capítulo específico desse livro são tratadas as indicações de transfusão de concentrado de hemácias, de hemocomponentes e hemoderivados. E por fim a gente tem as referências bibliográficas. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e até um próximo vídeo.